Boa noite, amada igreja. Boa noite. A paz do Senhor, nosso Deus, esteja com todos. Amém? Nesse momento, vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Vamos louvar o seu nome, exaltar e bendizer, glorificar o seu nome nessa noite. Nesse momento, vamos iniciar esse culto com uma oração inicial. Peço, amados irmãos, que fiquem de pé em reverência ao nosso Deus e vamos orar juntos, buscar a direção do nosso Pai e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor para assim louvarmos o nome dEle. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela tua rica misericórdia sobre nossas vidas. Estarmos aqui, Senhor, para assim prestar, Senhor, toda a nossa gratidão ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, a cada um de nós, durante essa semana, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esse culto, que tudo aqui venha a ser feito para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha nos direcionar através do teu Santo Espírito, capacitar, Senhor, para que tudo ocorra conforme a tua vontade. E que a tua palavra, Senhor, que hoje vai ser ministrada, venha, Senhor, de encontro aos corações daqueles que precisam, Senhor, precisam de salvação. Assim te pedimos também pelo preletor, Senhor, que vai trazer a sua mensagem, que o Senhor venha usar o teu servo conforme a tua vontade, Pai. Em teu nome que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos entoar um medley, vamos cantar ao Senhor, convido o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor com um medley. Senhor, e muito digno de louvor.
Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus, nosso Rei. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 2. Primeira, segunda e terceira. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tito, Filemon, aí vem o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4.
Aqueles que acharam, diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura. Essa leitura, irmãos, vai ser uma leitura participativa, tá bom? Eu irei ler os ímpares e a igreja irá ler os pares, tá bom? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Igreja. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Igreja. Amém. Convido aqui nosso irmão diácono Ivon para fazer uma oração em agradecimento pela leitura da palavra. Boa noite a todos. Vamos orar pela palavra que nós lemos, palavra do Senhor. Oremos. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio enorme que temos em nossas vidas, Senhor, de poder estar diante do Senhor em Tua casa e também para lermos a Tua palavra juntos, Senhor. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos exorta e que nos mostra, Senhor Deus, o verdadeiro caminho, Senhor, que nos mostra a direção através do Teu Santo Espírito, que é a Tua verdade, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, o qual, Senhor Deus, é tudo para nós, Senhor, o qual nós precisamos todos os dias para nos alimentarmos dela, para que possamos estar firmes espiritualmente, Senhor Deus, para as astúcias ciladas do inimigo. Ó Deus, nos fortalece cada vez mais através de Tua palavra, do Teu ensinamento, Senhor Deus, bíblicos, que nós recebemos do Senhor através do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão. Podemos assentar, irmãos. Nesse momento vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino Verdadeiro Adorador. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilasco.
Amém. Convido aqui o nosso irmão evangelista Benaia para fazer agradecimento, fazer uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por estar em tua casa neste dia que o Senhor reservou para que o teu povo se reunisse como igreja, como teu povo, para te adorar e engrandecer o teu santo e bendito nome, porque somente tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que contribuiu com suas ofertas e aqueles que também devolveram os dízimos para a tua casa, para a manutenção da tua casa, Senhor, para as despesas da tua casa, Senhor, e para a tua obra, Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que não puderam cooperar, Senhor, nesta noite. Senhor, vem abençoar, abrindo portas para aqueles que estão aí desempregados, para aqueles que não estão trabalhando, e que a tua igreja venha ser fiel cada dia mais nos seus dízimos e nas suas ofertas. Abençoa, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos, vamos nos confraternizar. Vou pedir à amada igreja, fica de pé, e vamos cantar o hino Dom de Amar. Você que ainda não deu boa noite ao seu irmão, apertou a mão do seu irmão, que deseja uma boa semana, um Deus abençoe para o seu irmão que está ao seu lado. Vamos louvar ao Senhor com um cântico Dom de Amar. Mais uma vez, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus,
Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, mais uma leitura participativa. Mateus capítulo 6, versículos a serem lidos 14 e o 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e versículo 15. Eu irei ler o 14 e os irmãos, a igreja, o 15. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Igreja. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém. Vamos fazer mais uma vez, irmão, a leitura. Eu vou ler o 14 novamente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Igreja. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém. Vamos fazer uma oração em agradecimento à leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela tem nos ensinado, Senhor, a amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou primeiro, Senhor, que possamos também, Senhor, amar o nosso próximo e retribuir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, através da Tua palavra, Senhor. Assim te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podeis assentar, vamos entoar mais um cântico. Louvar ao Senhor com um cântico que tem sobre o título Soberano. Soberano,
Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Amém. Esse momento foi a primeira parte, onde louvamos ao Senhor, adoramos o seu santo nome. Agora eu passo a palavra para o pastor Júlio César, que irá apresentar o mensageiro dessa noite e também dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Gostaria de saudá-los com a santa paz e misericórdia do nosso Deus. Amém? Mais uma vez, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós estamos essa noite, como acabamos de cantar, debaixo da soberania de Deus. Hoje, dia 30 de junho de 2024, último dia desse mês, quis Deus, pela sua soberania, que estivéssemos aqui na casa do Senhor para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome e bendizer no seu nome. E mais, escutar os ricos conselhos de Deus para as nossas vidas. Então, sinta-se privilegiado de estar na casa de Deus essa noite, pela soberania de Deus. Querido, eu gostaria de fazer o reconhecimento dos nossos irmãos, dos nossos amigos visitantes dessa noite, onde nós queremos agradecer Samuel, filho do pastor Amauri, que está ali. Também nós temos a família do pastor Eufran, que é o nosso preleitor dessa noite, com a sua esposa Francivalda, seu filho Samuel, Isabel e Manuel. Também temos a convidada da Alícia, que está ali, a Esté. Também temos os convidados do irmão Mateus, o Samuel. Rapaz, está cheio de Samuel hoje, né? Pedro. E também temos o visitante, o seu Valber e a dona Enedina, que são o seu Valber, a irmã da irmã Joana, e cunhado do diácono Ademar, que ainda está no interior. Vamos dizer nossas frases que temos aqui para os nossos visitantes. Qual é? Sejam bem-vindos a Filhos Celestes e volte sempre. Amém. Amém. Volte sempre, todos vocês são nossos convidados especiais. Eu gostaria de convidar o pastor Eufran Fortes, que vem até aqui na frente. Pastor Eufran é um amigo nosso que essa noite está nos visitando e na oportunidade ele vai trazer a santa palavra de Deus. Peço reverência, atenção para escutar os conselhos de Deus. Pastor Eufran. Meu boa noite aos amados irmãos. Já quero me desculpar porque a gripe me pegou e a garganta está um pouco afetada, né? Mas se ela falhar, é por causa da gripe, né? E nós viemos aqui com a grata satisfação, a convite do vosso pastor, para pregar a palavra de Deus. Eu pastorei, inclusive, há muito tempo uma igreja aqui perto, a Igreja Batista Fonte de Luz, aqui na Rua Caputira, né? Mais ou menos 8 anos e pouco. E conheço, então, bastante aqui a área. Quero dizer que é um prazer estar com os irmãos e nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Neemias, o capítulo 8.
só um versículo da palavra de Deus, que é o versículo de número 10. Neemias 8, 10. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Os que não puderem, continuem como estão. Aqueles que não tiverem Bíblia, podem se aproximar de quem tem, e os irmãos podem ajudar os convidados, os visitantes. Todos já acharam? Amém? Diz assim o texto: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus amados irmãos, eu passei aí uns textos, eu creio, que vão ser projetados até para facilitar no decorrer da mensagem, e eu coloquei um tema, justamente a alegria de conhecer a Deus e contemplar as suas obras. Interessante esse versículo da palavra, podeis assentar, que em meio a um exílio de muito tempo, de 70 anos, o povo estava ali distante de sua terra, e tanto Esdras quanto Neemias, eles voltaram com a missão de reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Encontraram desolação, destruição, tristeza, um povo pobre, porque Anata tinha sido levado para o exílio, né? Mas Deus utilizou o profeta com essa palavra, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo estando gripado, eu estou alegre de estar aqui, porque eu estou conhecendo mais uma parte do povo de Deus, né? Já conheci outra para a banda de onde eu moro. Nós estamos aqui quase no final da Zona Norte. Eu moro no final da Zona Leste, em frente ao Encontro das Águas, mais ou menos uma horazinha de viagem de lá para cá, né? Na colônia Antônio Aleixo, bem pertinho de vocês, né? Então, mesmo estando, né, com o contratempo da gripe, que está afetando muita gente, eu estou alegre. Por quê? Porque é uma alegria para nós anunciarmos a palavra de Deus. Interessante que quando a gente fala da ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, em primeiro lugar, quando o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus que é ouvida, que é meditada, refletida, né, pelas pessoas, ele, agindo na vida das pessoas, ele não traz logo de imediato a alegria. Interessante. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, diz que quando alguém ouve a mensagem da palavra de Deus, quando alguém começa a ser tocado pela mensagem da palavra de Deus, ele não sente logo alegria, mas sente inquietação. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a mover os corações das pessoas que nunca ouviram falar, ou que já ouviram falar da palavra de Deus, e estão um pouco indiferentes a ela, gerando então na pessoa, em primeiro lugar, não alegria, mas um profundo senso da necessidade espiritual que todo homem tem, porque as pessoas se preocupam com tudo: construir, comprar, estudar, crescer fisicamente, estruturalmente, e esquecem da grande necessidade espiritual que todos nós temos. Então o Espírito Santo, ele começa trabalhando na vida das pessoas, capacitando as pessoas a verem a elas mesmas de um modo como nunca viram antes. E que modo é esse?
com pecadores perdidos e distantes de Deus. Então, logo após esse trabalho inicial do Espírito Santo, ele nos leva, como seres humanos, ao arrependimento e ao exercício da fé. Então, nós experimentamos aquilo que a Bíblia fala que é a obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. E essa obra, então, ela vai chegar ao ponto de produzir em nós alegria, mas uma alegria completamente diferente, desconhecida do que antes nós pensávamos ser alegria. É a alegria espiritual. Nada tem a ver com emoções humanas transitórias e passageiras. Então nós vemos que nós, muitas das vezes, possuímos alegria terrena. Nós, quando eu falo seres humanos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão se alegrando e usufruindo de um monte de festejos, né, por aí afora. E, sob a alegação da cultura, muita gente está se alegrando. Mas a alegria terrena é passageira. É diferente da alegria que o Espírito Santo produz em nós, quando ele começa a trabalhar em nossas vidas. Não é a alegria relacionada às coisas terrenas. A Bíblia Sagrada diz que é a alegria relacionada às coisas eternas. A verdadeira vida perene e permanente após essa vida aqui. Porque por mais que muitos tenham vigor, a gente vive aqui no máximo 80, 100, alguns aí afortunados, não sei se são tão afortunados, vivem aí e alcançam os 120 anos. Então, a alegria espiritual, o que é? É o profundo senso de gozo no coração, independente das circunstâncias. Se tudo está bom ou se não. Então, vem essa alegria como resultado de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo. Por isso que o tema que eu escolhi é a alegria de conhecer a Deus e contemplar as suas obras. Muitas pessoas falam em nome de Deus, mas poucas pessoas o conhecem como ele se revelou na Bíblia Sagrada. Então, essa alegria espiritual é o senso, né, é o contentamento do coração que vem após nós conhecermos de fato, né, a Deus e a Jesus Cristo. Até tem uma passagem na Bíblia que diz que o Evangelho é esse, que conheço a Ti como o único e suficiente Deus e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem Tu enviaste. E essa obra quem faz é o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração das pessoas. E aí faz com que cada um que conhece a Deus, cada cristão, ele possa meditar em tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E quando a gente começa a pensar, muitas coisas Deus verdadeiramente faz em prol do seu povo. Não só nisso, mas naquilo que Deus irá fazer. Não só nessa vida, mas naquilo que Deus promete fazer, mediante a revelação da sua palavra, na eternidade. No começo, sem fim. Às vezes as pessoas estão alegres, às vezes as pessoas estão tristes, mas a alegria do cristão, ela é permanente, não é passageira. Ela pode às vezes ser afetada pela dor, pelo temor, pelo pecado, entretanto, ela não se esvai, ela permanece na vida do cristão. E diz a palavra de Deus que em alguns momentos a alegria é muito grande, que às vezes as pessoas não conseguem nem se controlar em determinados ritos de igrejas, né? Muitas pessoas, elas até exacerbam no seu comportamento no momento do culto. Mas essa alegria espiritual, amados irmãos e amigos, ela floresce nos piores momentos. Ela pode coexistir com o mais cruel problema. E falando em problema, né? Eu que fui um dos hóspedes ali no Delfim Aziz, na época da Covid, e quase morri. Tinham 2 do meu lado que partiram e colocaram naqueles sacos cinza, né, com um zíper, né, do lado ali. Mas mesmo estando ali, eu estava conversando com Deus, né? Eu dizia: Senhor, se Tu quiser me levar, eu estou contente. Se Tu quiser deixar eu viver, vou continuar fazendo a Tua obra, estarei também contente.
E Deus, então, não quis me levar logo para a alegria permanente e eterna, né? Eu ainda estou por aqui, perturbando a vida das pessoas. Então, vamos lá. Então, nós vemos que a alegria que o Espírito Santo produz no coração daquele que conhece a Deus, ela pode existir com os problemas, com as frustrações, com as perdas. E quantas pessoas não perderam muitas coisas? Eu mesmo perdi, né? Parentes, tio, sogro, pai, mãe. E às vezes quando chega nesses dias a gente se recorda um pouco, né? E às vezes tem muitas pessoas que só se lembram do pai e da mãe, né? Dos parentes próximos nos dias especiais. Mas quantos não perderam muitas coisas? Mas a alegria espiritual, ela pode conviver com as perdas. Jesus nos deu uma alegria permanente e nos disse, é o primeiro texto, eu creio que deve estar aí, e aqueles que quiserem conferir, eu vou citar parte deles pela economia do tempo, que eu falo um pouquinho, né? Ainda bem que eu estou rouco, né? Agradeço a Deus. Então vamos lá. A vossa alegria ninguém poderá tirar, em João, no capítulo 16, versículo 22, a parte B. Olha que interessante. A alegria que nós temos, ninguém pode tirar. Que coisa maravilhosa. Então, em meio às terríveis situações, nós precisamos nos alegrar, nos regozijar, porque Deus tem propósitos maravilhosos e nós temos que permanecer calmos e alegres, porque o único bom de verdade é Deus. E gosta de derramar suas bênçãos sobre os seres humanos. Então Deus nos dá uma ordem, um mandamento: alegrai-vos no Senhor, mesmo no momento das tribulações. É fácil? Não, mas é algo que não é de nós mesmos, vem de Deus. Então Paulo acrescenta em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, a primeira parte do versículo só, continua o versículo, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. O que significa isso, né? Equilíbrio, irmãos. Ainda agora eu estava citando que existem alguns rituais religiosos que as pessoas de tão alegres perdem o controle, né? Um enrolam pelo chão, outros gritam, outros rodopiam em meio a igrejas pentecostais e neopentecostais e coisas assim, né? Pela catarse humana, né? Às vezes a reação humana. Então, a Bíblia diz que nós devemos ter equilíbrio. Nós não podemos ser ansiosos por coisa alguma, né? Nós temos que ter serenidade, e essa serenidade, esse controle, ele tem que ser perceptível às outras pessoas. Isso se refere àquelas situações de angústias e dificuldades pelas quais qualquer pessoa passa. E no momento dessas dificuldades, nós somos tentados a ser impacientes e desesperar. Eu me lembro agora recentemente de um acidente, né, que aconteceu com a minha filha, que ele está, e nós passamos mais de 1 ano em tratamento da perna dela, depois desse acidente, né? E quando a pessoa sofre um acidente, não é bom. Quando a família tem um ente querido que sofre um acidente, não é bom. Mas nós começamos a orar, a entregar nas mãos de Deus, e graças a Deus, nem cirurgia, nem aleijada ela está, né? Ela está aqui na casa do Senhor e agora continua com seus afazeres. Os médicos dizem logo, não, a gente tem que cortar, a gente tem que operar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se nós formos um pouquinho mais pacientes, se nós continuarmos preservando a alegria em meio à dificuldade e entregar nas mãos do Senhor, certamente o Senhor, ele tem uma obra um pouco mais adequada do que as pessoas esperam ou almejam. Então nós vemos que a alegria que o cristão tem, ela é indescritível. Às vezes as pessoas dizem, mas sim, o teu marido morreu, e aí? Tu não vai perder a alegria? Ah, hoje aconteceu a perda do teu emprego, hoje o teu pneu furou. Uma vez eu me lembro que eu queria ir para determinado canto e não foi possível devido a uma dificuldade com o próprio veículo. E quantas das vezes o Senhor não proporciona as adversidades para nos livrar também da dificuldade? Eu me lembro também que passando ali pelo Distrito 2, no Santo Inês, uma pessoa com desequilíbrio mental jogou, né, um pau bem grande, né? Minha filha ia à frente do carro, né? Ela deixou de ir à frente, deixou a minha esposa agora aí,
E, por incrível que pareça, pegou bem naquela quinazinha do carro, entre o vidro dianteiro e o vidro lateral, e não acertou minha filha, e nós só percebemos depois o que tinha acontecido quando nós chegamos em casa, né? Deus, ele vai nos livrando. Às vezes a gente pensa que algum contratempo, alguma dificuldade, algum atraso, né, é algo que nós devemos ser impacientes e não nos alegrar. Mas vamos lá. Então, a alegria que o Senhor nos dá mediante a operação do seu Espírito é uma alegria inefável, cheia de glória. Em 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz isso. Uma alegria inefável, cheia de glória. Glória de quem? Glória do Senhor. Então, nós vemos que essa alegria que vem de Deus, ela nunca deixa de ser refletida em nossas vidas, mas é uma alegria racional, é uma alegria que nós podemos entender. Uma coisa interessante nesse texto do profeta Neemias é que o povo ficou alegre, porque uma das coisas que Neemias fez foi ler a lei do Senhor, ler a palavra do Senhor ao povo, que já estava há muito tempo sem ouvir, e depois eles explicaram a palavra do Senhor. Quando o povo pôde entender, o povo se alegrou e se deleitou na presença do Senhor. Então, essa alegria não se trata de alguém ser levado pela força emocional. Às vezes a emoção é muito enganosa. A própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos que estamos alegres, emocionalmente falando, e nós não estamos. Tem gente que chora de alegria, tem gente que ri de tristeza. O ser humano é assim. Então, essa alegria espiritual proporcionada por Deus não é uma força emocional, não é algo manipulado. Hoje nós vemos, inclusive, no meio religioso, muita manipulação, pretextando espiritualidade, como se fosse a ação de Deus, um fundo musical bonito, uma fumaça, uma luz colorida, né? Uma música que toca profundamente o seu coração, ele faz chorar, mas essa alegria não tem nada a ver com isso. Ela sempre opera no cristão, ela sempre é racional. Nós sabemos o motivo pelo qual nós nos alegramos. Então, ela não é alimentada por prazeres terrenos. Me lembro uma vez que eu presidi uma igrejinha lá no Mutirão, e um convidado disse assim: eu só vou para a igreja porque essa igreja tem churrasco. Eu disse, puxa vida, né? Ele só se alegra por causa do churrasquinho, né? Mas ele ainda não conhece a alegria de Deus, né? Eu digo, estou quase para mandar cancelar o churrasco da igreja, né? Brincando assim. Então vamos lá, aqui os irmãos gostavam de churrasco e a pessoa ia por causa do churrasco. Então vamos lá. Então, essa alegria que Deus nos dá, ela não é alimentada por prazeres terrenos. Comer é bom? Usufruir de coisas boas da vida? Mas essa alegria é independente de coisas materiais, é independente de coisas custosas e grandiosas. Hoje em dia tem até um meme, né, que as pessoas hoje fazem e usam muito, né? Que o que anda a pé tem inveja do que tem bicicleta. O que tem bicicleta gostaria de ter uma moto. O que tem uma moto gostaria de ter um carrinho de segunda mão. O que tem um carrinho de segunda mão gostaria de ter uma Ferrari. E assim vai. As pessoas sempre visualizando o lado material, nunca tem satisfação, contentamento, nem alegria. Mas essa alegria cristã, ela pode ser manifesta na simplicidade. Tem cada coisa. Essa semana mesmo eu vi minha esposa ficar muito alegre porque alguém fez, né, um oferecimento, né, alguém que é querido nosso, né, e desenhou tipo como se fosse uma pintura da face dela e fez um oferecimento numa madeirazinha assim pequena, ficou muito bonito e embrulhou. Algo muito simples, mas que ela ficou alegre. A alegria que vem de Deus, ela se manifesta até na pobreza. Eu andando há muito tempo atrás, né, que eu sou pastor já há um bocado de tempo, pelos interiores da vida, né, às vezes a gente via a grata satisfação de alguém bem simples, bem pobre, quando ele chegava assim para visitar. Pastor, o senhor não quer um cafezinho naqueles copos de alumínio cheirando a peixe, né? Quem tem, conhece como é que é no interior a dificuldade, né? De água, de sabão, essas coisas, né? A alegria de alguém trazer aquilo ali. E a alegria que a gente tinha de tomar
mesmo sabendo que tinha mais peixe do que café, né? Mas como tinha a alegria do Senhor, era grata a satisfação de receber aquela oferta simples daquele servo de Deus, porque às vezes existem pessoas que estão em mansões e a gente chega, é uma destruição, é um conflito, é uma dificuldade, não existe alegria. Então, a alegria terrena, irmãos e amigos, ela depende de estímulo constante. É por isso que hoje até em igrejas se precisa inventar todo final de semana alguma coisa diferente, se trazer para o povo alguma novidade. Por quê? Porque o povo não tem a alegria de Deus, muitos, né? Aqueles que têm sabem que não precisam disso, e precisam então ser estimulados constantemente por algo novo, porque aquele que aconteceu no domingo passado não tem mais graça alguma, né? Então, mas a alegria terrena, do jeito que ela vem, ela vai, ela não permanece. Mas a alegria do crente é permanente. Então a alegria espiritual, ela pode ser conhecida a despeito das características das pessoas. Às vezes alguém olha para o pastor, alguém olha para mim, alguém olha para você e fica imaginando, eu acho que aquela pessoa não é feliz não. Olha a cara dela, né? Olha o jeito dela, né? Que olha para mim sem conhecer e diz, esse camarada aí deve ser muito ruim, né? Que olha assim, às vezes as pessoas fazem a avaliação, mas a alegria espiritual, a alegria que vem de Deus, ela está em nós, a despeito das nossas características pessoais, se a gente é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é alto, se é baixo, se tem cara feio ou cara bonito aos olhos de quem contempla, né? Exemplo, tem pessoas que têm o comportamento introvertido, são pessoas tímidas, são pessoas que são mais fechadas, mas tem a alegria do Senhor intensa e profunda. E quando você começa a conhecer aquela pessoa, você vê que ela tem alegria. E tem outros que são extrovertidos, né? Pessoas animadas. Eu conheci um irmão, até preguei uma vez na igreja de Novo Aleixo. Eu chamava o irmão de alegria, né? Porque todo o tempo ele estava rindo. Até quando ele estava ruim, ele estava rindo, né? Então vamos lá. Não depende das características pessoais. A alegria que vem do Senhor, ela atinge diferentes pessoas, de diferentes características, porque ela vem de Deus. Também a alegria, ela é expressada, ainda agora os irmãos estavam cantando, como uma forma de adoração. Deus, ele se alegra, quando o povo de Deus se alegra com Ele, de estar na presença dEle, de servir a Ele, de cantar louvores, de jubilar por causa dEle, né? A gente não pode ser assim, uma linguagem popular, jururu, né? Chega na igreja, né? E todo tempo, eu sei que esteja orando, né? De cabeça baixa, né? Entristecido ali, né? Não é esse comportamento do cristão que tem a alegria do Senhor. Então a alegria é uma forma de adoração, mesmo fora dos templos e dos cultos. Por que eu quero dizer isso? Porque tem crente que só é alegre na igreja. Na igreja que eu digo, no templo, né? Porque a igreja somos nós, né? As pessoas, né? O templo na igreja. Pode ser uma casinha coberta de lona, tem lá 2, 3, glorificando, exaltando o Senhor, está lá a igreja do Senhor. Mas mesmo fora dos templos, Deus deseja que os seus filhos sejam felizes, né? Que tenham gozo, que tenham paz, né? Que exercitem a sua fé pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, fala com relação a isso. E cada hora a alegria cristã deve ser um ato de adoração. Às vezes alguém está lavando uma roupa e está cantando louvores ao Senhor, está alegre ali. Às vezes alguém está dirigindo, está alegre. Eu até estava contando, não um testemunho, mas só dando o exemplo que um dia desse eu estava orando ao Senhor, pedi algo do Senhor, só ele sabia o que era, ninguém mais sabia, e o Senhor me concedeu. E eu estava dizendo, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. Estava alegre que só, dirigindo o carro aí, nesse trânsito de Manaus. Então, a alegria é um componente vital na adoração formal. O que é adoração formal? É isso que os irmãos estão fazendo. É isso que os irmãos fizeram nessa noite. Formal é no templo, quando toda a congregação está reunida, né? Tem toda ali uma sequência, né? Formal ali da liturgia do culto, conforme a característica de cada denominação. Então, é uma forma de adoração, é o componente vital
na adoração formal. Davi, ele falou, não está esse texto aí, só vou citar, que no tabernáculo do Senhor ele iria oferecer sacrifício de júbilo, não só de animais que na época, né, ofereciam. Está lá no Salmo 27, versículo 6, aqueles que gostam de anotar, né? E também no Salmo 122, no versículo 1, também tem alguma coisa referente a isso. Vamos lá, nem todos os textos vão estar aí. Então, a alegria é parte vital da nossa oferta, do nosso culto, da nossa adoração, que deve ser trazida diante de Deus. Eu, às vezes, fico inquieto. Eu não sou pentecostal, não. Sou batista há 200 anos. Mas não é porque nós somos batistas que nós vamos ser, né, infelizes, né, fleumáticos e tristes na nossa adoração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele dá liberdade a cada um de nós de expressarmos na presença de Deus aquilo que nós estamos sentindo por sermos filhos do Senhor. Então, Deus é honrado por cristãos felizes, não por cristãos infelizes. Nós sofremos alguns baques na nossa caminhada espiritual. Nós sofremos alguns baques no trabalho do Senhor, né? Missionários, pastores, e quando nós estamos no bem e bom, agora por aqui, muitos pastores, muitos irmãos, missionários estão sofrendo perseguição, outros já morreram, e tem muita coisa acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo afora com relação a filhos de Deus, irmãos nossos e conhecidos nossos, que servem ao Senhor pelo mundo afora, né? Então nós vemos que Davi, ele ficou alegre quando ele colocou até um salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me lembro que na época da pandemia, muita gente dizia, poxa vida, estou triste, porque eu não posso ir ao culto no templo, né? Mas, infelizmente, depois da pandemia, que os templos voltaram a abrir, as pessoas que tinham saudade e gostariam de estar no culto, desapareceram, porque não tinham a alegria de estar na presença do Senhor e na casa de Deus. Então, nós não devemos perder a nossa alegria, nós devemos continuar confiando no Senhor, serenos, ser gratos a Ele pelas bênçãos espirituais, porque elas não podem ser frustradas nem abaladas, né? Nós também devemos nos alegrar, porque Deus, Ele nos dá força, a despeito da idade, a despeito das dificuldades, a despeito dos acidentes. Recentemente, numa igreja que nós estávamos participando de um culto, aí tinha lá o coordenador de missões da missão Portas Abertas, não, Novas Tribos, né? Novas Tribos, ele contando o que já aconteceu com ele, quantas hérnias de disco ele tem, quantos infartos ele quase teve, e diabetes que ele tem, tantas outras coisas que ele passou no interior, e que esperava às vezes chegar alimento, eu estava num canto que era muito longe, e às vezes já chegava estragado, e tudo mais, e ele está lá, né? Trabalhando, servindo, alegre e feliz com o Senhor Jesus, né? Então, nós devemos entender que quando nós somos alegres, nós somos mais úteis para o Senhor. É aquela história, às vezes o pastor convida, olha, vamos evangelizar. Meia dúzia, né? Os outros não têm alegria de falar do amor de Deus, né? Vamos fazer a igreja ficar bonita. Olha, essa igreja está bem bonita, né? Bem bonitinha, toda. Mas tem muita gente que não tem alegria de fazer as coisas para o Senhor, né? Mas com alegria nós somos mais úteis. Imagine o testemunho de uma pessoa alegre para alguém que não conhece essa alegria, para um vizinho que está passando dificuldade, para alguém que tem um parente hospitalizado, para alguém que acha que não tem esperança para mais nada. Eu, no meu trabalho secular, que eu já estou aposentado, eu passei por alguns momentos difíceis, acidente de trânsito, né? A minha esposa e minha filha que diz, olha, eu não sei o que é que o papai não tem, a gente sabe o que ele tem, né? Inclusive, uma vez até houve um assalto e eu levei um tiro, e eu perdi a minha audição direita. Mas antes eu não ouvia bem com os 2 ouvidos, inclusive não ouvia bem a voz de Deus. Depois, só com a audição esquerda, olha, eu fiquei legal. Ampliou a minha audição, eu pude até receber um segurozinho, que eu nem sabia que, né, ligaram para mim, olha, para você passar no banco, depois de alguns meses, que você tem um seguro aqui. Eu digo, é mesmo, né? Naquela época, eu ainda me lembro, foi 13 mil e poucos reais, olha, já faz tempo, hein?
Foi uma graninha. Não foi bom na hora do acidente de eu perder a audição, mas foi tão bom na hora que eu pude gastar o dinheiro que eu recebi do seguro, né? Às vezes a gente não entende, né? Porque Deus permite nós passarmos por algumas coisas para nós sermos instrumentos alegres e úteis na seara do Senhor. Tem tanta gente que está ouvindo bem com os 2 ouvidos e não ouve nada, né? Tem tanta gente que enxerga bem com os 2 olhos e não enxerga nada, né? Então, vamos lá. Então, um testemunho de uma pessoa agradecida é bem mais eficiente do que alguém entristecido. Quando há alegria em nossos corações, ela é sentida pelas pessoas que nós falamos. Uma vez eu conversando com um cortador de frango, ele estava ali, eu fui comprar frango, lá para casa para cozinhar, frango cortado, e aí nós começamos a conversar. E nós conversamos por 2 horas. Mas eu estava de bermuda, de camisa normal, sandália no pé. Ele disse, mas como é que pode? Eu digo, o quê? Eu tenho 5 anos na igreja que eu faço parte. E eu não tenho essa alegria aí. E eu não conheço, nem ouvi a maior parte das coisas que o senhor falou para mim. Eu digo, é mesmo? Eu digo, tá bom, então eu vou trazer um livro para você. Você gosta de ler? Gosta. Leia lá. Prestei um livro de poucas páginas, 400 e poucas páginas, livro evangélico para ele ler, e ele ficou muito satisfeito, muito alegre e começou a aprender, de fato, as coisas de Deus, em 5 anos, dentro de uma igreja. Devia ser uma igreja muito triste, né? Uma igreja que não refletia a alegria do Senhor. Então, quem tem a alegria do Senhor é menos propenso a ser tentado por várias coisas, porque uma pessoa que tem contentamento, não vê Paulo dizia, eu aprendi, é um aprendizado, é uma caminhada, a viver contente quando eu estou cheio de dinheiro. Foi isso que ele falou? Não. Em toda e qualquer situação, né? Você está abatido, né? Você está alegre, você está ali com a mesa farta, ou se passar necessidade, está lá escrito. Então ele aprendeu, porque nem tudo nessa vida, nada nessa vida é permanente, mas a alegria do Senhor é. Então, a alegria das pessoas pode diminuir. Por quê? Inclusive dos cristãos, não desaparecer, mas pode diminuir pela prática do pecado na vida das pessoas. A Bíblia diz que o pecado na vida do crente, ele deve ser um acidente. A Bíblia certamente ela fala que nós pecamos por palavras, pensamentos e ações, mas nós fomos livres, né, desse poder do pecado, dessa força do pecado que antes nós éramos escravos. Então nós temos verdadeiramente liberdade, livre escolha de não nos sujeitarmos a certas coisas, não praticarmos certas coisas. Eu sempre ensino para os meus filhos, tem época, eu vou para a feira quase todo sábado, só não vou quando acontece algum contratempo. Mas tem determinados alimentos, determinadas comidas que são lícitas eu comer o ano todinho. Mas eu não como num arraial. Por quê? Porque a mesma comida que de repente eu posso adquirir lá na feira, no arraial, ela não é para a glória de Deus, mas ela está sendo oferecida para a glória de santos, né? Nesse período. Aí eu digo, não, nesse período não. Né? A mesma coisa na época da Páscoa pagã, da Páscoa comercial. Eu posso comer, me empanturrar de chocolate com a minha família um ano inteiro. Mas por que eu vou ligar para coelhinho e ovo na época da Páscoa que não é cristã? Né? Tem algumas coisas, não, eu estou falando de coisas simples, mas tem práticas de pecado, como a fornicação, o adultério, né? E tantas outras coisas que a Bíblia fala, as obras da carne que a Bíblia descreve, que quando nós praticamos, né, reiteradamente, aí nós vamos perdendo gradativamente a alegria que vem do Senhor. Apesar da alegria estar ali no rol, né, das características do fruto do Espírito Santo de Deus, é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode bloqueá-la, porque é dele, não é nossa. Se nós persistirmos no pecado, o crente pode até ficar triste em alguns momentos por algumas questões, mas não permanentemente, né? Então foi por isso que Davi orou no Salmo 51, quando ele pecou, ele pediu para Deus restaurar nele a alegria
da tua salvação. Foi isso que ele falou. Por quê? Porque Davi havia pecado conscientemente, planejadamente, não é? E tinha perdido então a alegria. Como naquela época também a manifestação do Espírito de Deus, ela não era permanente, ele também pediu para Deus não retirar dele a ação do seu Espírito, né? Mas ele estava entristecido, ele estava caído por causa daquele pecado. Então, se o pecado na vida de alguém for o motivo da perda da alegria, né? Se ele tem feito as pessoas mergulharem nas densas trevas espirituais, às vezes alguém disse para um colega meu de trabalho: olha, tu está cheio de problema, coisa e tal, procura um psicólogo. Agora, procura um psicólogo cristão. Não adianta nem se for cristão, um psicólogo. Essas coisas de pecado, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, pedagogo, seja lá o que for, que da parte da academia que eu digo, das ciências humanas, não resolve. Quem sabe tratar com o pecado é Deus, né? Então, se de repente o pecado está tirando a sua alegria, só Deus pode te perdoar, só Deus pode restaurar a alegria. E confesse logo para Ele mesmo. Confesse logo, não perca tempo, né? Não é por pastor logo, que pastor não é padre, né? Na confissão auricular, ele não quer nem saber do seu pecado, só se afetar a igreja, mas Deus está vendo. E Ele não gosta de esperar, né, que um filho seu deixe de confessar o seu pecado. Tem igrejas nossas até que tem dentro do rito de culto um momento de confissão. De confissão é muito bom, né? Principalmente quando as pessoas vão participar da ceia do Senhor. Sempre a ceia, né? Ela atiça a nossa mente, ela nos traz a lembrança, né, que nós devemos nos examinar a nós mesmos para então participar da ceia do Senhor, né? Senão é um negócio complexo, né? Por isso que a Bíblia diz que tem muitos que dormem, né? Já morreram, né? E outros que estão fracos, né? E por aí vai. Então, a alegria do Senhor, ela não pode coexistir com alguns pecados. Os pecados dos seres humanos, por exemplo, tem pecados que são cruéis. A soberba e a exaltação. Quer ver o negócio? Às vezes eu brinco, o pastor tem o meu currículo, né? Tem uma longa caminhada de fé, mas e aí? O que é isso para Deus? Nada, eu sou pastor, e aí? Eu só tenho um pouquinho mais de responsabilidade que vocês, mas se eu marcar, ó, Deus puxa a minha orelha, ou então me dá uma pernada, uma cacetada ali na frente, né? Mas quer ver conhecer alguém? Né? É dar cargo, função e posição. De repente, né, vira um pombo, inclusive na igreja. Eu me lembro que eu era gerente geral de uma empresa, que eu sou formado em administração, e eu concedi um emprego a um irmão, me arrependi. Um irmão na fé. Porque em 14 dias ele estava botando a empresa de cabeça para baixo, estava querendo ser, né, o dono da empresa. Eu digo, mas como é que pode? O irmão foi entrevistado, o irmão conhece as características da empresa. Eu falei para ele a nossa necessidade, eu contratei para ele desenvolver determinado tipo de atividade. Olha, ele separou uma mesa, ele queria ser qualquer outra coisa, menos aquilo para qual ele foi chamado. Isso tem uma coisa que a Bíblia fala, que dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, seja pastor, seja porteiro, seja tesoureiro, seja a irmã de oração, seja aquele irmão que está ali na recepção, todos fazem parte do mesmo corpo, todos têm igual importância, todos são úteis na seara do Senhor, e Deus quer que todo o povo esteja unido com uma só fé, uma só função, sem orgulho, sem soberba, sem exaltação, porque eu não sou menos pecador do que vocês que estão sentados aí. Se duvidar, sou até pior. Então, a alegria do Senhor, ela não pode coexistir com orgulho. Crente orgulhoso não vai para frente. Crente orgulhoso não chega em canto nenhum. Crente orgulhoso é triste, ele não consegue ser uma pessoa alegre. A alegria do Senhor não pode coabitar com a inveja. Será que eu falei ainda agora? Da bicicleta, da moto, né? Você tem que se alegrar. Ah, o seu pastor comprou um carro novo, beleza. Ah, o irmãozinho que não é pastor, alguém deu um carro para ele. Se alegre também, né? Deus pode dar um pequenino para você, ou pelo menos um carro de mão, né? Você que precisa em casa para utilizar, não sei, Deus que sabe as nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. A alegria do Senhor não pode coabitar com ressentimento. O irmão ali não gosta do irmão aqui, que não gosta da irmã acolá. Isso não é de Deus, isso é do cão.
Eu lembro que eu sempre dou esse exemplo. Uma vez umas irmãs estavam brigando, não no fight, né, no MMA, graças a Deus que não, né, mas de boca e tal. Então ressentiram uma com a outra, eu chamei as duas, conversaram. Não, a gente quer pedir perdão da igreja, pastor. Eu digo, que maravilha, né? Fiquei alegre. Aí lá vai as irmãs, pedir perdão na frente do povo, ali um monte de testemunhas, né? Além dos anjos, demônios, Deus, o diabo, todo mundo como testemunha. Aí pediram perdão, se reconciliaram e tudo mais. Terminou o culto, a irmã me chamou. Diga, irmão, pastor, eu quero dizer uma coisa. Eu perdoei a irmã lá na frente, mas eu fiquei com um negócio aqui no meu coração. Eu digo, irmã, então a senhora não perdoa de fato e de verdade, não. E se a senhora não cuidar desse seu ressentimento, ele vai lhe jogar, entendeu? Em situações complexas, porque Deus não está nesse negócio, não. Então, a alegria do Senhor, ela não convive com ressentimento, também não convive com aquilo que a gente chama de autopiedade, pena de si mesmo. É só comigo que acontecem essas coisas. Que nada, se juntar eu, minha filha, meu filho aí, nós às vezes tem 3 de nós que a gente brinca até, que quando a gente está junto, parece que a gente atrai mais as coisas assim complexas do que quando a gente está separado. A gente vai reclamar disso. Se Deus permitiu, é porque a gente suporta as coisas complexas. Se não, né, Ele não teria permitido. Então tem gente que é assim. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha um desenho do Lipe e o Leão. E o parceiro do Lipe e o Leão era uma hiena. E ela só sabia dizer, ó vida, ó azar. Reclamava de tudo o tempo todo. E às vezes deixava o leão, que é o rei da selva, situação difícil por causa, né, da autopiedade excessiva. É aquela pessoa que nunca está bem, mesmo servindo a Deus. Todo o tempo é desgraça. Todo o tempo é problema. Não existe isso. Não existe isso todo o tempo. Então, a alegria do Senhor não deixa espaço para isso, mas tem espaço para gratidão, tem espaço para amor, né? Aí tem. Então, quando nós encaramos a nossa luta diária, permitindo que aquilo que a gente chama de coitadismo, né? Olha, coitado nada, eu sou filho de Deus, cada filho de Deus que aqui está é importante na seara do Senhor. Filho do Deus Altíssimo, já pensou? Então, esse coitadismo, os que falam mais difícil falam da autocomisseração, né? Adormece a mente das pessoas e as pessoas perdem a alegria, né? Em muitas situações nós falhamos em exercitar a nossa fé, né? Nós temos que exercitar a nossa fé, porque senão a nossa alegria pode ser diminuída, né? Então, às vezes são coisas difíceis, mas nós precisamos ficar firme no Senhor, apresentar a nossa situação diante de Deus. Às vezes nós temos pressa a apresentar diante dos homens. Eu vou falar da minha situação para minha melhor amiga. Seu melhor amigo não sou eu, não é o pastor, não é seu irmão, é Deus. Depois vem os homens. Porque tem coisa que não adianta você falar. Tem coisa que só Deus resolve. Me lembrando de um caso, uma irmã se separou do marido e arrumou outro. Olha a situação. Eu não sabia, eu soube depois. Tá, não é para fazer isso, mas já estava feito lá o problema. Aí ela disse, olha, o primeiro disse que vai me matar se eu não deixar esse. E esse disse que vai me matar se eu voltar para o outro. O que é que o senhor diz? Eu digo, não digo nada. Eu vou me meter nessa confusão? Tem um aí que vai se meter e resolver o problema. Quem é? Deus. Vamos entregar o problema na mão de Deus e deixa com ele. Deus matou um, levou e tratou do outro e se converteu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vai eu me meter numa confusão dessa, né? Olha o que é que vai dar, né? Vai dar problema, né? Aí os dois iam se juntar e querer me matar, né? Olha, no mínimo, né? Então, irmãos, não adianta. Tem certos problemas. É câncer, é AIDS, é loucura, é debilidade, tem certas. Não adianta falar para ninguém, tem que entregar nas mãos do Senhor e continuar alegre, porque o Senhor, Ele não vai permitir a gente morrer de saúde. A gente vai ter que morrer de doença, de alguma coisa por aí, né? De saúde não, né? E Ele já disse que os nossos dias estão limitados. Então, às vezes nós falhamos em exercitar a nossa fé, né? Nós temos que refletir em tudo aquilo que Deus já fez por nós no passado, louvar, engrandecer o seu nome, meditar nas suas promessas, aquilo que Ele promete. Em Romanos 8, 28, outro texto deve estar aí, diz o seguinte, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito aqui algumas? Não. Acabei de dar o testemunho que eu levei o tiro, quase morro, né? E não morri. Não escutava bem, agora escuto bem a beça.
Teve uma época que eu brincava assim e dizia para meus: vocês estão ouvindo essas formigas aí? Que formigas que estão passando aí do lado? Meu ouvido ficou tão aguçado, eu gosto de cantar quando não estou rouco, né? Sou músico, meu filho que está ali também é músico, né? Gosto de cantar, que é tão perceptível quando as coisas estão desafinadas, quando não está, entendeu, fazendo a coisa do jeito que o Senhor merece, né? Está certo que Ele recebe também aquilo que nós oferecemos, estou desconjuntado, né? Mas se a gente pode fazer melhor, né? A gente faz. Então, nós temos que refletir nos benefícios, nas bênçãos, nas oportunidades que Deus nos dá. Porque é o seguinte, todo dia eu olho, até para quem está empregado, as portas de emprego e de trabalho que estão abertas aí. Tem crente que quer ser abençoado, fica deitado na rede, na cama, assistindo televisão, não manda currículo hoje, via internet, ficou mais fácil, para tudo quanto é canto, e vai perdendo as oportunidades. Tem outros que não perdem não. Vai para o emprego, não está tão bom, ora o Senhor, aí já pega outro e assim vai. Eu sempre digo para os meus filhos, meu primeiro trabalho foi vendendo cafezinho numa bicicleta, pedalando ali no centro da cidade de Manaus, na época que não tinha tanta lanchonete. Meu primeiro trabalho. Meu segundo trabalho foi pintando, né, em parede, abrindo letras de boutique, supermercado, esse negócio apitou desejo publicitário. E por aí vai. Fiz alguns concursos, um dia Deus me agraciou a me tornar um servidor público do Estado, né? E depois eu me aposentei. Mas não foi logo que eu cheguei assim. Deus, Ele requer de nós fidelidade. É muito fácil a gente comprar um adesivo que todo mundo usa aí e colocar Deus é fiel, porque Ele é mesmo. Mas será que a gente pode mandar fazer um adesivo e colocar assim, eu sou fiel? Nem sempre a gente é fiel ao Deus que é fiel a nós nas suas promessas, né? Então, agradecer é uma fonte importante de alegria, irmão. Nós temos tanta coisa para agradecer, tanta coisa, né? Para agradecer ao Senhor. Às vezes nós somos derrotados por causa das nossas ocupações terrenas e diárias. Isso prejudica a nossa alegria espiritual. Às vezes nós seguimos o ritmo desse mundo. Lá em casa a gente tem uma regra: um dia que a gente quer parar e não fazer nada, a gente não faz e acabou-se. Deixa o mundo acabar. Se o mundo tiver que acabar, nós não vamos no bolo também? Vamos. Hoje as pessoas vivem uma loucura. Loucura para ganhar dinheiro, né, pastor? Eu sou professor, então eu trabalho uma cadeira de manhã, uma cadeira à tarde, uma cadeira à noite. E a família? E a qualidade desse ensino? Imagine. Tem que corrigir prova, fazer trabalho, planejar, não sei o quê. As pessoas entram em depressão, ficam loucas. Hoje, o que mais tem gente é deitando de divã, de psicólogo, psiquiatra, inclusive gente cristã. Porque as pessoas estão aderindo ao ritmo desse mundo, né? Que faz com que a mente das pessoas fique perturbada, o físico fique, né, complicado. E a alegria desse mundo, quando alguém tem, ela só pode ser física, né? Tem um camarada lá perto de casa que ele, o pessoal apelida ele de bombado. Ele passa 6 meses grandão, bonitão lá. Aí passa 6 meses magrinho. Eu digo, o que foi que aconteceu? Aí o pessoal apelidaram ele por causa de, não, porque ele aplica os negócios que é para ficar bonito e tudo mais. Olha, que coisa, né? Não é de verdade, né? Falso negócio, né? Aquilo que é desenvolvido para um pescador que puxa ali um arrastão com força, conhecido hoje, né? Naturalmente, coisa e tal. Até velhinho ele, né? Ali, pau para toda obra, né? Mas o cara ali é bombado, né? Enche e seca, enche e seca. Então, a alegria desse mundo, ela só é física. Ela pode ser biológica, né? Minha filha faz ciência biológica, de vez em quando ela me ensina algumas coisas. Ela é só terrena, não é mais do que isso, é passageira, é transitória. Eu estou envelhecendo, meu cabelo está ficando branco, eu pinto de preto, daqui a pouco está branco de novo, eu não pinto nada. E olha que eu já vou inteirar 60. Se o pessoal que vende tinta depender de mim, vai morrer de fome. Mas tem outros aí, né, que gostam de pintar. Então, a alegria espiritual não é só também festa e festejo, celebrações. Hoje a igreja está entrando por esse caminho, né? O caminho que eu chamo do caminho do entretenimento. O pastor chega, pode ser novo, pode ser velho, pode ter currículo bom, currículo mau, sei lá. Pastor, o negócio com a gente é aqui, é festa durante a semana todinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente quer celebrar e festejar. Aí eu fico me lembrando de Israel. O próprio povo de Israel não tinha tanta festa assim. Aí eu fico me lembrando da igreja primitiva. A igreja primitiva não celebrava tanto assim.
né, desse jeito como as pessoas estão fazendo. Então, a alegria espiritual, ela vai além do entretenimento. As pessoas estão inventando tanta coisa porque não tem alegria de verdade. Aí precisa inventar, boxe dentro da igreja, MMA dentro da igreja, né? É tanta coisa que colocaram dentro das igrejas. As pessoas passam do lado de fora e eles olham, poxa, está tudo igual ao mundo inteiro, inclusive a igreja. Nós não somos para ser iguais. Nossos dedos não são iguais. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo que jaz no maligno, no sistema que jaz no maligno. Por mais entendimento, olha, eu passei por faculdade, minha filha está na faculdade, minha esposa está na faculdade, outro daqui a pouco está entrando na faculdade, são pessoas estudiosas. A gente sabe que toda coisa criada pelo homem, né, ela é imperfeita, porque é carregada de pecado, da imperfeição desde a queda. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito, é o que a Bíblia diz. Desce do alto, do Pai das luzes, não tem variação, né? Então a alegria espiritual é além do entretenimento. Nós não podemos ter ambos. Ou a nossa igreja serve a Deus e tem verdadeiramente alegria espiritual, ou então é uma farsa. Quantas igrejas não aparecem na internet e vocês transmitem? E de repente, quando a gente vai ver fisicamente a vida das pessoas, dos irmãos, do pastor, é uma igreja virtual, ela não existe. É só aquela fachada para apresentar por de fora que ali é diferente. Mas a gente vai e olha, eu conheço muitas igrejas, eu ando tudo quanto é canto. Pega até esse cemitério se tiver gente lá para ouvir a palavra de Deus, né? Então, vai mais além disso. Nós não podemos ter ambos. Às vezes as pessoas, por causa de más companhias, têm perdido a alegria do Senhor. E olha, não falta má companhia nesse mundo aí, né? De vez em quando eu estou lá pelo fã, eu sento e fico lá, ouvindo, né, os notáveis, o que eles conversam, o que eles falam. E pior, eu fico ouvindo a rodada dos acadêmicos cristãos. Estão ganhando de muito ímpio. Triste, né? Não tem a alegria do Senhor. Ele se preocupa com balada, se preocupa com uma maconhazinha que agora está liberada, né? Até 40 gramas, né? Se preocupa com festa, divertimento e tudo mais. Eu digo, será que nem esse povo aí que diz servir a Deus se lembra de Deus e das coisas espirituais? O povo que serve a Deus, que está nas igrejas domingo, bonitinho, de gravata, de paletó, todo com a pinta de crente, e lá no dia a dia, na faculdade, se esvaziou a fé, se esvaziou a alegria e está buscando outras coisas. Está namorando todo mundo, está pegando todo mundo, se relacionando com todo mundo. E pior, que não são só os jovens. São os velhos, são os casados e por aí vai. Então, a alegria espiritual é diferente. 1 Coríntios 15, 33, diz essa questão. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, não busque mais companhia, seja em que meio for, né? Amizade com todo mundo, intimidade com ninguém. É uma regra que eu sempre falo para a minha família ao longo de anos, até pastoreando a igreja. Nunca eu tenho intimidade com ninguém, nem com o irmão eu não tenho intimidade, porque o irmão é pecador, que nem eu. E de repente, né, tantos crentes aí, uma senhora recentemente falou que ficou triste com uma situação, que a filha dela casou com o irmão da igreja ensinou a filha a usar droga e a desgraça está feita na casa dela. Estava todo mundo na igreja. Não pense que aqui é cheio de gente santa, que não tem joio no meio do trigo, porque tem, a palavra de Deus diz que tem. Nós que não sabemos, mas Deus sabe. Então, para a gente não se arriscar, a gente não tem intimidade. A gente tem que amar, né? Tem que orar, tem que ajudar, tem que perdoar, mas a gente tem que se cuidar. Olha, dá para fazer até verso, né? Tudo com a. Então, as más companhias, elas corrompem as ações, os sentimentos, os pensamentos, mas nós podemos não deixar essa alegria diminuir. Nós podemos potencializar a alegria. Parece que a minha voz está melhorando, olha. Alguém está orando aí. O Espírito Santo, irmãos, é fonte de alegria espiritual. E ele transmite essa alegria de várias maneiras. Primeiro, ele coloca um pouco nos nossos corações. Mas a Bíblia diz que ele proporciona fontes de alegria e mostra onde nós podemos extraí-la. Como eu falei ainda agora, que é na adoração. Nós, adorando a Deus, nós vamos ficar cheios de conforto, de felicidade, por termos como um Pai, um Deus Salvador, protetor e amigo como nosso. Não há Deus como nosso Deus, não é isso que diz o hino que nós cantamos, né?
Nós nos alegramos pela obra que foi consumada na cruz. Muita gente não sabe o que foi consumado lá na cruz, né? Por isso que não se entrega a Jesus. Mas quando nós aprendemos, nós ficamos cheios de amor e de alegria, porque a gente olha para nós, mas como? Um Deus santo, 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 Espírito infinito e perfeito, olhou para mim, miserável pecador, que quando era novo, quando era adolescente, sabe onde eu estava, além de ser pecador? Eu estava nos terreiros tocando tambor. Olha o que é que Deus faz. Olha que Deus maravilhoso. Tem até um hino que diz, que maravilhoso é esse nosso, né? Que Jesus maravilhoso é esse nosso, né? Ele salva, ele cura, né? Ele faz essas coisas. Ele transforma o mais miserável pecador em instrumento em suas mãos para a glória do nome dele. Do nome dele. Não é para a glória nossa, não. Nem da placa da igreja, nem da denominação. É o nome do Senhor é que deve ser glorificado. Porque hoje as igrejas também, muitas igrejas estão ficando exaltadas, soberbas e arrogantes. Então, a alegria do Senhor vem também do arrependimento. O que é isso? Sem arrependimento e fé não existe remissão de pecados. E nos púlpitos das igrejas, na maioria, não se fala mais nisso. Só se fala do lado bom da coisa, né? Venha para a igreja e Jesus vai resolver todos os seus problemas. Isso é mentira. Não vai, não. Não se iluda. Isso é milho para atrair galinha, né? Não é assim. Não é assim. Todos não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu vou permitir vocês passarem por algumas aflições. Então, o pregador está mentindo e Jesus não mente, né? Resolve o pior dos problemas. A nossa condenação eterna, né? A nossa prisão pelo poder do pecado. A nossa sujeição ao poder do diabo e das trevas. Aí resolve definitivamente. Mas... não vai fazer o tucumanzeiro não dá espinho, não. Deus não vai fazer isso, não. Só quando ele resolver todas as questões no futuro. Não vai fazer alguém que de repente faz filho na mulher do outro deixar de pagar a pensão. Não vai fazer, não. Não vai fazer a dívida que você fez por não calcular e ser um mau administrador, o outro pagar, que Jesus não deve nada para ninguém, né? Você que vai ter que trabalhar e pagar, senão seu nome vai ficar sujo. Então tem algumas coisas que têm sido ensinadas nas igrejas de forma equivocada e errada. E os crentes seguindo os ditames de ensino errado. Então, nós temos que entender que o arrependimento é uma fonte imensa de alegria. Ele livra-nos do fardo do pecado e nos traz paz com Deus, que excede todo o entendimento. Em Efésios 1:7, eu creio que esse texto aí, né? O apóstolo Paulo diz que através do nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos recebido redenção. Ele nos comprou, nós éramos escravos, ele pagou o preço lá na cruz do Calvário, do seu sangue puro. O único que ofereceu o sacrifício, o único definitivamente perfeito, para todo sempre, né? E nos comprou. Então, quando nós pecamos, quando nós transgredimos as leis do Senhor, nós devemos nos entristecer, confessar ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. Ele levou a nossa punição, né? Ele levou a nossa condenação, né? Deus não se lembra mais dos nossos pecados passados, né? Ele nos deu consciência limpa e purificada. São bênçãos maravilhosas, isso deve nos alegrar. Nos alegrar. Ele nos tornou limpos. Deus tirou a nossa culpa e nos deu um novo começo, uma nova oportunidade. Falando nisso, eu me lembro da morte do meu sogro. Dia Internacional da Mulher, ele me chamou, meio-dia 19, nunca esqueço o dia nem a data. Ele disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Que maravilha, fiquei muito alegre. 8 dias depois ele morreu. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Salvou e depois levou. E eu estou aqui ainda. Olha que coisa, né? Mas é assim que Deus age. Ainda agora os irmãos cantaram soberanamente. Ainda agora o pastor orou soberanamente. A vontade do Senhor é que é perfeita, boa e agradável. E nós temos que nos alegrar nessa vontade. Ele tem os seus propósitos, ele tem os seus planos. O problema é que hoje a igreja não pensa, o problema é que hoje a igreja não busca a vontade de Deus, o problema é que uma parte da igreja quer fazer a sua própria vontade. Tem igreja que não quer mais nem pastor, principalmente os que falam muito como eu, que pregam a verdade, não querem, porque gostam de fazer a sua própria vontade, se autopastorear. Eu sempre costumo dizer, igreja sem pastor já está errada. Todos aqui dentro são pastores, quem é? Levante a mão. Todos aqui dentro são operadores de milagres. Quem é? Levante a mão. Todos são profetas.
no termo literal da palavra pleno, são que tem que anunciar a palavra de Deus, mas no sentido mais restrito, cada um, Deus deu uma função, deu um papel, e nós temos que nos alegrar com a função, com o papel, né, com a posição que Deus nos concedeu. Então a alegria do Senhor vem do arrependimento. Nós temos que nos arrepender, né, daquilo que às vezes nós fazemos que desagrada ao Senhor. E se tem uma coisa que Deus fez conosco, os cristãos, é aguçar a nossa consciência. Quando nós erramos, né, a gente fica ali, né? Já começa a pensar, pô, pequei. O pessoal de fora, não. Eles não conhecem a Deus. Por isso que eu tenho a conhecer a Deus e contemplar as suas obras. Eles pecam. Para eles é normal, isso é normal mesmo. Eu lembro uma vez conversando com um pastor, a gente entrando numa empresa do distrito, e o segurança estava brigando, um deu um murro no outro. Pô! Aí o pastor disse, esse aí está errado. Eu digo, tá não. Como, pastor? Eu digo, ele é ímpio, o outro também. Ele estaria errado se ele fosse crente, conhecendo a vontade, a palavra de Deus, conhecendo a Deus e fazendo isso. Mas eles aí são tudo igual. É o comportamento natural deles. Do ser humano pecador que não conhece a Deus, é isso. É a prática do pecado constante, né? Todo o tempo. Então, nós devemos entender que o arrependimento, ele também produz alegria, né? A meditação. Irmão, vocês gostam daqueles médicos quando vocês vão naquele posto ali embaixo? Eu já fui lá, vi de lá da minha casa que marcam nesse tal de CIREG, né? Para tudo quanto é canto, você mora no Japão e vai ser consultado nos Estados Unidos, né? Assim, né? É tudo doido. Aí eu vim ali. O que é que vocês acham daquele médico que vocês entram, que o médico não deixa nem você falar e já começa? Pode ir. Você vai morrer. O camarada, um miserável desse, desculpa a expressão, não sabe nem o que você tem e já está dando remédio, vai lhe matar. Por isso que as pessoas estão morrendo adoidadas. Porque o médico ele tem que lhe consultar, lhe ouvir, prescrever exames, para você ser examinado, vir o resultado, ele vai olhar para prescrever o tratamento correto. Esse que é o médico, não esses loucos que a maioria estão hoje em dia, não é assim? É carimbador maluco, os carimbos já são prontos, né? Até no pronto-socorro. Uma vez, uma medicação que era para colocar no soro, empurraram 20 ml na minha veia, eu, buf! Só Deus que não permitiu eu morrer. Eu caí na hora, pum! Tramal. 20 ml de tramal. Não sei como eu morri, só Jesus na causa, né? Só ouvi alguém gritar, rapaz, isso aí é para pôr no soro, tu vai matar o homem. Eu, buf! Já foi. Mas por isso que a gente tem que estar pronto para encontrar com Deus a qualquer momento. Quem não está, se vira, hein? Hoje é noite, né? Hoje é dia de oportunidade de conhecer a Deus e as suas obras. Então, né, nós temos que meditar. Eu sempre digo para as igrejas que o pastoreio, pensem, irmãos, não deixe, pode ser até o pastor, pode ser eu como pastor da igreja. Quem seguir o pastor Franco vai parar no inferno. Quem seguir Jesus vai direto para o céu. Crente que segue o pastor está frito. Eu não sou seguidor de homem algum. Eu sigo o Deus verdadeiro, só tenho, quando digo, uma posição de responsabilidade. Mas eu digo para a igreja, não aceite tudo, está aqui, ó, vocês têm um manual, está aqui, ó, cada um tem. Vocês são uma igreja bíblica. Para que melhor do que o manual? O pastor falou, confira. Citou o texto, veja lá se é verdade, né? Se não quer isso. Vamos comer grama. Aí tem um bocado de gente comendo grama. Que doidice. Deus mandou Nabucodonosor fazer isso, não você. Está lá descrito, não ordenado, né? Que é para ele respeitar o Deus Todo-Poderoso, onde ele aí se ajeitou, né? Se lembrou que ele não era nada, Nabucodonosor, que o Senhor é tudo, né? Então, você tem que meditar. Moisés disse que só o Senhor é Deus, não há outro. Você tem que estudar, examinar. Não faz mal, não é pecado, não. Eu lembro que teve uma época aí, e eu tenho algumas formações teológicas aí, que se pregava na igreja que não era para estudar. Os crentes eram tudo ignorantes. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então me prove na Bíblia. Não costume a tradição da igreja. Jesus disse para o povo da época dos religiosos que Jesus teve mais embate. Por causa da vossa tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. Que é isso? Tradição, costume. Isso não leva a canto nenhum, não. A palavra sim. Então, vocês têm que pensar. Crente tem que pensar. Refletir, meditar, isso nos traz alegria. Meditar, né, é fonte de júbilo. Nós temos que contemplar as coisas, a história da redenção.
Não é aquele livreto para você ser batizado, não. Olha aquelas perguntazinhas de qual, não. Eu, quando eu examino pastores que vão passar para o concílio, recentemente examinei um, as pessoas ficam até dizendo, pô, mas esse pastor é muito chato, né? Eu não trago mais esse pastor não, que é muito rigoroso, mas sim, o camarada disse que quer ser pastor. No mínimo, ele tem que conhecer aqui, ó. Ele tem que conhecer as doutrinas da fé, os distintivos da fé, não é isso? Porque ele está sendo feito pastor na coxa, pastor via internet, faz curso aí de 6 meses, né, e recebe o título de pastor, e a gente tem visto a desgraça que tem acontecido em muitos círculos religiosos e espirituais dos dias atuais. Como é que você vai dar o que você não tem? Como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Pois as igrejas estão ficando pouco rigorosas no sentido de escolher pastores, né? Tem que conhecer o caráter, não só o currículo. Tem que conhecer a família, não só o currículo. Tem que conhecer a pessoa. E se a pessoa conhece a Deus de fato e de verdade. Então, você tem que meditar na história da redenção. Quando você começa a meditar, né, nas promessas de Deus, nas doutrinas da fé. Quando fala em doutrina, boa parte das igrejas não sabe, porque os cultos de doutrina, não sei se é que acontece, mas na maior parte das igrejas, né? Cadê o povo? O povo está no culto de celebração, domingo à noite, alegre e feliz. Mas quando é para aprender doutrina, aí só vai dar trabalho para o pastor, né? Pastor, o senhor nem sabe. Sabe sim. Ele sabe que você está com problema. Mas não era melhor você ser avisado antes para não ter problema? Não era melhor você meditar na palavra de Deus, né? Nas promessas de Deus, nas doutrinas da fé? Se tem uma doutrina que eu gosto. Uma vez alguém disse, o que você acha da perseverança dos crentes? Eu digo, rapaz, se dependesse dos crentes perseverar, todo mundo ia perecer no inferno. Eu gosto da doutrina da preservação dos crentes. Há muita diferença. É que quem prometeu vai cuidar de nós e nos preservar até o final. Nós somos nós mesmos, porque se depender de nós estamos olho preto. De vez em quando a gente está, né, escorregando para cá e para lá, né? Então, aprenda os textos da palavra de Deus, se volte a eles, né? Medite nas coisas espirituais, para você se aprofundar. Isso aí eu não vou citar que é grande, mas o irmão deve projetar, Romanos 8, 38 e 39, mostra aí que bênção, né? A gente está seguro nas mãos de Deus. A alegria espiritual também vem da oração. Crente gosta de orar. Deitado na rede, balançando o barco quando está viajando, na sua cama, no seu quarto, é você e o Senhor, mas ninguém não, é você e Deus. Na igreja a gente ora em conjunto, mas você vai ficar a semana inteira sem falar com seu Pai Celestial? É só aqui? É só nessa 1h30 ou 2 horas, quando o pregador fala muito como eu? É só aqui? Não, irmãos, é todo o tempo. A gente precisa dele todo o tempo. A gente tem que andar em espírito de oração, conectado com Ele, né? A palavra dos dias atuais, conectado, né? A gente fica conectado com tantas coisas. Então, a oração, em João 14, de 13 a 14, diz, tudo o que pedis em meu nome, né? Isso eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Às vezes nós não entendemos a bênção da oração. Ou senão a gente quer orar e receber a resposta logo. Não é assim não. Ou tem gente que só pede coisas materiais. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um emprego. Aí depois que tem essas coisas, desaparece da obra do Senhor. Quantas e quantas pessoas a gente não vê fazendo isso? Por isso que quando as pessoas dizem bem assim, pastor, ore por mim. Eu digo, não oro não. Não vou orar por você, não. Como é que é, pastor? Você não é pastor, você não é crente, não. Eu digo, eu oro por mim. Eu posso orar em seu favor. Há uma grande diferença. Por você, você que ore. Você que tem que orar. Aí eu vou ser intermediário entre você e Deus. Tem alguém que seja intermediário entre Deus e os homens, exceto Jesus? Tem alguém? Tem algum guru que Deus enviou dos céus à terra para ser intermediário entre ele e vocês? Eu não sou, não. Ele também não é, não. Por isso que ele tem que deixar de ser tolo, laléu, para ser mais educado, né? Tem umas palavras mais ofensivas. E tem muita gente sendo anjo de boca de cofre,
vivendo a sua vida espiritual por intermédio de terceiros. Vocês são sacerdotes, vocês são nação santa, vocês são propriedade exclusiva de Deus, não é do pastor, não é da igreja, não é de ninguém, é de Deus. E vocês têm que se alegrar por isso. Não precisa de intermediário. A hora que vocês quiserem, vocês podem, com alegria, conversar com o Pai Celestial. E Ele promete que tudo que vocês pedirem em nome dEle, Ele vai conceder para que o Pai seja glorificado no Filho. Não coisas materiais só, mas bênçãos em favor dos outros. A proclamação do Evangelho ser estendida, auxílio para aqueles que trabalham e a sua própria santificação. As pessoas têm confundido as coisas. Salvação é uma coisa, é um ato jurídico perfeito, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Mas a santificação é algo progressivo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que crescer. Vai perguntar, o irmão, onde que está o versículo tal? Irmão, o que é que você acha disso? Não, faça isso não. Pergunte o que Deus acha disso. Procure na palavra. Hoje vocês têm recursos aí adoidados. Eu sempre brinco com meus filhos, se na época que eu comecei a estudar, seja na fé ou na vida secular, tivesse todos os recursos que hoje existem, eu era quase um Einstein. Porque hoje tem tudo aí via internet, tudo. As pessoas consomem um monte de besteira, mas aquilo que é bom, aquilo que é da palavra, aquilo que é das coisas espirituais, vão deixando de lado. Para a gente conseguir uma chave bíblica completa, até hoje tem uma lá em casa, desse tamanho, pesada que só. Hoje a gente tem no celular, né? Para a gente conseguir estudos bíblicos completos, Martin Henry e outros aí, é um monte de livro. Eu me lembro que quando eu estava planejando para São Paulo, tive que vender um monte de livro, que eu tinha uma biblioteca, tinha um monte de livro mesmo, eu carregava para cima e para baixo. Hoje a gente carrega no bolso, né? É muita negligência, eu acho que por muita facilidade, né, tem muita debilidade. Estou quase um poeta, né, combinando as palavras. Então, a oração ela traz benefícios grandiosos. Quer que o pastor pregue bem, melhore, dê livros para ele e peça para ele orar. E ore em favor dele. Todos os grandes preletores e pastores tinham por trás um grupo de pessoas que oravam em seu favor todo o tempo. Todo o tempo. Às vezes, né, o pastor também tem lutas, tem dificuldades, tem necessidade. O pastor chega, está ali, quase para morrer, e o povo não ora em favor, né? Termina de matar, né? Não, você tem que orar. Você usa o teu servo. Sustenta, né, o nosso pastor, a família dele, né, nos ajuda, né? O diácono é para quê? É para derrubar o pastor? Não, hoje em dia tem esses negócios, né? É para estar ali, né, vendo a mesa, vendo a necessidade e outras coisas. Hoje, é um negócio complicado. As igrejas têm deixado a Bíblia de lado e por isso muitos problemas têm acontecido. Então essa alegria, irmão, que nós temos, vai além do entendimento humano. Não adianta que a pessoa não vai compreender. No México, nos anos 70, teve um terremoto gigantesco, matou um monte de gente, tinha uma velhinha cristã numa casa, caiu a metade da casa dela, estava caindo o resto, ela estava na sala, uma cadeira de macarrão, né? E os socorristas chegaram e disseram, senhora, a senhora não está desesperada? Ela, por que eu iria estar desesperada? Está acabando tudo, está morrendo um monte de gente, o terremoto. Eu digo, não, meu filho, o Deus que eu sirvo, se Ele quiser me livrar e me salvar, Ele vai me livrar e me salvar aqui onde eu estou. Senão eu vou para a presença dEle, eu vou me desesperar porque já passou a época, já passou o tempo, eu estou tranquilo, eu estou alegre com Jesus. Olha que benção. Todo mundo correndo para cá, para lá, né? A Serra do Sul preocupada com o terremoto, né? Então, a oração, ela nos beneficia, né? Às vezes nós oramos tempos em favor de um parente, de um amigo, de um conhecido, de um visitante. A gente quer que naquele dia, naquela hora, naquele culto, a coisa aconteça. Não. Eu estava na igreja ali embaixo, no culto missionário, 7 vieram para frente, se oferecendo para missões. Olha essa, Júlio. 7. Até hoje só tem uma dos 7 que estavam lá. Se precipitaram, né? Só porque o culto estava animado, tinha um missionário falando e tal. Certamente Deus não chamou aqueles lá para serem missionários. Certamente aqueles não falam do amor de Deus para quem corta frango, não falam para o seu colega na faculdade, não falam em canto nenhum e querem ser missionários. Para quê? Para quê? Né? Para envergonhar o evangelho. Você tem que ter entendimento também que essa alegria ela pode ser potencializada, né? Você examinando a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119, versículo 16 diz que ele medita na tua lei é meu deleite, né? E por aí vai.
De Gênesis e Apocalipse tem tanta coisa para a gente meditar, e todo o livro sagrado, a palavra de Deus, ela prioriza, ela manifesta, ela demonstra Cristo. No Antigo Testamento, né, sobre o Cristo que viria. No Novo Testamento, sobre o Cristo que já veio e um dia voltará. Tem tudo lá, né? E também tem considerações, irmãos, com relação a nós. Tem gente que nem se conhece. A Bíblia fala considerações e discernimento a respeito do comportamento e da natureza humana. Uma vez alguém chegou na igreja e perguntou: pastor, o senhor é bom? Eu digo: eu? Não. Como pode isso, senhor pastor? Eu digo: sim, se você me mostrar onde está escrito que o pastor é bom. Qual é o versículo? Qual é o texto? Vocês que são bíblicos, digam aí. Hã? Ou pelo menos que diga que você, crente, é bom. Qual é o texto? Qual é o versículo? É bonzão. Bom em quê? Bom em quê? Deus conhece a nossa natureza. Tanto conhece que Jesus Cristo disse: vocês são maus. Essa é a nossa natureza, desde quando nós nascemos. Se a gente tem algo de bom, algo de alegre, algo de perfeito, algo de maravilhoso, não é nosso, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Ele coloca em nós para que seja refletido, para que os outros vejam a glória de Deus, mediante o nosso testemunho, mas não que nós sejamos santarrões e perfeitões. Às vezes nós somos o motivo que impede as pessoas de se achegarem a Deus e ao seu Filho Jesus, por não conhecermos a Deus nem as suas obras, e nem termos a alegria verdadeira. Então nós devemos, para concluir, nos alegrar nas obras do Senhor, na criação de Deus. O salmista fala, no Salmo 8, versículo 3, né? Que ele, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem? Adalto Lourenço faleceu um tempo desse aí, recentemente, dos maiores cientistas cristãos da época, né? Mas mesmo sendo um grande cientista, ele dava palestra acerca do universo e de tudo aquilo que Deus criou, tributando glória devida ao nome do Senhor. Nas grandes cidades, irmãos, nós temos perdido a capacidade de contemplar a revelação geral. O que é isso? A natureza. Se tem um negócio que eu gosto de olhar e de observar, minha filha também gosta, é a natureza. Os pássaros, as árvores, as cachoeiras, os rios, eu gosto de nadar, né? E tudo aquilo que Deus criou. Agora imagine só, se no mundo imperfeito como esse, em que o pecado bagunçou, né? Que até a natureza geme, diz a palavra de Deus, esperando o dia da redenção e da transformação futura. Como nos será o local que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama no futuro? A Bíblia diz: novos céus, nova terra, onde habita a justiça, local de alegria permanente. Que não vai precisar dessa luz do sol, que só falta sabrecar a gente aqui, os amazonenses, né? Entendeu? Em Cuiabá também, em outros cantos está dando mais de 50 graus, né? Mas imagine só. Então, a gente contemplando, né, as maravilhas que Deus criou, a revelação especial da sua palavra, aquilo que Jesus Cristo, seus apóstolos, seus discípulos, a história da igreja, né? Cada coisa que Deus, no devido tempo, Ele foi demonstrando, foi criando, foi revelando, foi organizando. Nós temos que valorizar cada maravilha que foi feita pelo poder de Deus e sermos alegres. Temos que ter prazer no Senhor, porque o Senhor se alegra com quem o admira. E se tem uma coisa que Neemias, ele falou, ele disse aos israelitas arrependidos, quando estavam voltando em meio a tanta desolação, que a alegria do Senhor é a nossa força.
Você quer ser forte, tem que ter a alegria do Senhor. A igreja primitiva foi caracterizada pela alegria e gozo do Senhor. Essa alegria oriunda do Espírito Santo de Deus é a marca distintiva de quem faz parte do reino de Deus. Pois aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles compartilham essas notícias e deleite do reino. É nosso dever nos alegrarmos do Senhor em Cristo, com essa alegria indescritível, por causa da sua origem, que não é humana, não é terrena, mas ela é sobrenatural, ela está presente em meio às provações da vida. Nós sabemos que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós somos filhos de Deus, e nada, nem ninguém pode nos separar dEle. Ao permanecermos em Cristo Jesus, nós somos cheios então da sua força e da sua vitalidade para a glória do nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vou já passar a palavra ao vosso pastor. Se ele quiser fazer convite, ele o faça. Ele é o pastor da igreja. O pregador se levanta, prega e vai para o seu canto. Amado soberano Deus, soberano Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo usufruirmos ao Senhor porções da Tua palavra. Que cada vez mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Tua igreja aqui presente, Senhor, possa usufruir permanentemente da alegria que vem pela ação do Teu Espírito e manifestar os frutos do Teu reino, glorificando e exaltando o Teu santo nome para todos sempre. Amém. Pastor. Ok, irmãos, então ficamos aí com essa mensagem aos nossos corações do benefício da alegria cristã. Quero agradecer ao pastor Eufran, que Deus continue abençoando a sua família e vivamos alegres por meio do Santo Espírito, por meio da oração, por meio da palavra, que assim vamos sempre provar a graça e a misericórdia de Deus, tá bom? Nosso horário está avançado, gostaria de dar uma boa noite a todos, uma boa semana, no nome de Jesus, e assim encerramos o culto dessa noite. Boa noite a todos.